Fala, Nukiturpianos, Nukiturpianas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo. E seja bem-vindo, seja bem-vinda a uma nova série aqui do nosso YouTube sobre Ninetale. Então, aqui eu, Mestre Vitão, criador e idealizador deste mundo fantástico de fantasia medieval, vou falar para vocês muitas das coisas sobre Ninetale, claro que não tudo, para deixar sempre aquela pontinha de curiosidade aqui e ali, né? E também para caso alguém vá comprar o livro ali da Quarta Era no futuro, aí lá tem um pouquinho mais da história e tal. Mas, antes de falar sobre este tema, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal para você receber a notificação desses próximos vídeos, de deixar o seu like aí, se quiser até ativar o sininho para garantir que o YouTube te avise quando vier os próximos temas, os próximos vídeos sobre esta série e todas as outras aqui do nosso YouTube. Então vamos começar aqui falando sobre a história de Ninetale em si. E a história de Ninetale é dividida em 5 partes. Cada uma das partes é uma era da humanidade aí no continente. Tudo começou quando um evento marcou aí a mudança do que vinha acontecendo, né, para o que passou a acontecer a partir dali. Lá no começo, antes da humanidade, antes de tudo isso, o continente, na Era Zero, vamos falar, ele era dominado pelos dragões. Diversos, dezenas, centenas de dragões vagavam pelo continente, se destruindo, se dilacerando, se matando, enfim, aquela guerra intensa, aquele caos mesmo. O próprio continente era muito caótico, então tinha terremotos, tinha vulcões, maremotos, tinha todas essas coisas. E na Terra em si também tinha muitos monstros, muitas criaturas horrendas. Então tinha vermes, tinha dinossauros, tinha criaturas que não devem ser mencionadas, tinha até demônios muito poderosos, assim, mas nada ali era muito inteligente. Então, nesta parte aí da vida do continente, não existia a vida senciente, como a gente chama, vida com consciência, vida com racionalidade, com inteligência, que sabe ali o que está fazendo, planeja. Existia apenas alguns focos aqui ou ali dessa energia, mas ela ainda não era transmitida para as criaturas em si. Até que, ainda na Era Zero, não passando para a Primeira Era, aconteceu um evento único na história de todo o continente, que foi quando um dragão branco atingiu 1000 anos de idade. O nome dele era Jormag, o dragão branco. Quando o Jormag atinge 1000 anos de idade, a natureza dele, do dragão branco, que já era aquela natureza mais pacífica, ele não era tão caótico quanto todas aquelas criaturas que viviam ali, ele ficava mais recluso nos seus abrigos e agrupamentos ali nevados. Quando isso acontece, ele chega a 1000 anos de idade e ele atinge o que em Ninetale é conhecido como a ancestralidade dos dragões. E ao atingir essa ancestralidade, ele adquire algo que ninguém mais ali tem, que é a consciência. Então ele passa a ter raciocínio, ele passa a compreender o mundo ao redor dele e a usar esse raciocínio em prol do que ele acredita. Quando isso acontece, o Jormag passa a ser um canalizador e essa canalização que ele faz com que em pequenos grupos ao redor do mundo, ali, pequenos seres primitivos comecem a se desenvolver no que viriam a ser os humanoides. Então ele é conhecido aí na história como o guardião dos espíritos, porque foi ele que possibilitou aí o início da humanidade. Este não é um vídeo sobre os 5 dragões de Ninetale, será um próximo vídeo, mas essa parte da história é muito importante vocês saberem. Porém, trazer apenas essas tribos primitivas de humanos ao redor do mundo não era suficiente para que elas se desenvolvessem. Afinal de contas, elas não tinham capacidade de enfrentar todas aquelas criaturas, né? Era um dragão para todo lado, era verme gigantesco, era monstro, demônio. Não tinha possibilidade aí de fazer algo em relação a isso. Eles eram muito fracos, não tinham o poder da magia dentro de si. Até que, e aí a gente entra no início da humanidade, em um determinado evento, após a morte de Jormag, após muitos séculos, aí milênios, aconteceu o seguinte. Algumas crianças estavam brincando, elas fugiram da tribo, foram rebeldes ali, saíram daquela proteção e foram se aventurar na floresta como uma brincadeira de criança. Quando o ser que naquela época dominava o mundo, que agora este ser não era mais o dragão branco, mas sim o dragão negro, o Belrock, como ele ficou conhecido, até então essas crianças foram brincar e elas encontram de frente, cara a cara, com o Belrock. Belrock, que era conhecido como o ser mais maligno ali do mundo, porque ele simplesmente vinha destruindo tudo que ele tocava há séculos. Ele já tinha passado dos 1000 anos de idade há tempos. Porém, mesmo com esta consciência que ele tinha adquirido, ele continuava fazendo isso, ninguém sabia muito o porquê. Mas ali estava ele, encontrando aquelas crianças e, obviamente, assim que encontrou elas,
cuspiu a sua baforada de fogo na direção de todas aquelas crianças. E aí foi quando uma coisa aconteceu e que mudou tudo, que 2 dessas crianças não foram atingidas pelo fogo. Elas, claro, perderam suas vestimentas, estavam chorando assustadas, mas a pele delas estava intacta. As 2 eram imunes ao fogo. E essas 2 crianças, conhecidas como o Namuvir e a Calandria, viriam a constituir aí os pais da humanidade. Afinal de contas, quando Beorhroc identificou isso, que o ataque dele foi ineficiente contra aquelas criaturas, ele se curva perante elas, pega as 2 e leva elas para serem criadas por ele. E assim Namuvir e Calandria começam uma linhagem de pessoas que também eram imunes ao fogo, conhecidas aí como os filhos, né, de Namuvir e Calandria. E esta humanidade imune ao fogo começou a fazer com que todas aquelas dezenas, centenas de dragões que habitavam Lindale começassem a se curvar para eles. De forma que os humanos e os dragões começaram a juntos governar ali o mundo. Então não era mais um governo apenas dos dragões, era sim dos humanos e dos dragões contra todas aquelas criaturas que ainda habitavam. Porém, nessa época, todo aquele caos do continente já não era mais presente. Não tinha mais maremoto para todo lado, vulcão toda hora, terremoto. Ainda existia, ainda tinha muita energia caótica no mundo, porém ele já era numa frequência muito menor, possibilitando aí a ascensão da humanidade. Isso fez com que eles começassem a se espalhar por todo o continente e naturalmente entrassem em conflitos. Conforme eles iam entrando em conflitos, novos povos iam surgindo para se proteger contra os outros povos. Então os filhos de Namuvir e Calandria começaram a formar agrupamentos distintos e começaram a guerrear. Afinal, eles estavam entrando em conflitos intensos, não sobre apenas o futuro do continente, mas pessoais também. Então, aquela clássica, né, traição, aquelas veias de conflitos, aqueles interesses cruzados, né, que às vezes não são muito bem diplomáticos, assim. Desta forma, uma guerra volta a acontecer, dessa vez não mais apenas entre humanos, dragões e os monstros, né, que vinha acontecendo há séculos, afinal os monstros já estavam diminuindo bastante também, mas sim entre os próprios humanos e dragões. É uma era de intenso conflito em que os céus começam a ser palco de um conflito onde dragões lutam com dragões, mas humanos montados neles. E neste sentido, o que acontece? Esses agrupamentos começam a desenvolver formas também de se proteger, né, desses ataques que eram tão eminentes, tão prováveis o tempo inteiro. E assim começam a surgir os primeiros reinos, porque eles vão construindo suas muralhas de pedras, os seus castelos, as suas muradas, os seus abrigos, os seus esconderijos. E dessa forma vai ficando cada vez mais difícil atacar os outros povos. Começam a haver aí tentativas ineficazes de ataque. Então você envia ali seu agrupamento para atacar um outro vilarejo e ninguém volta, porque o vilarejo está muito bem protegido. Isso vai gerando este medo, né? Aquela paz medrosa, né? Aquela guerra fria, assim, de melhor não atacar, senão a gente morre, né? Vamos ficar aqui na nossa, defesa é o melhor ataque, né? E começa aquela coisa assim. Então as guerras elas vão aos poucos cessando e vamos entrando em uma nova fase da humanidade. Esta primeira fase ficou conhecida como a Primeira Era de Lindale e é o período em que o Beorhroc era vivo, era ativo, era intensamente presente ali no continente. Ele morre também neste período, ninguém sabe como, e aí sim entra-se na Segunda Era, uma era totalmente diferente da primeira, porque nessa Segunda Era, como existia essa paz, né, os povos se isolaram, cada um ficou muito distante um do outro, mas ainda tinha muito continente para conhecer, muita coisa inexplorada. Os humanos eram muito poucos ainda, eles eram apenas alguns milhares ali ao redor do continente inteiro. Nisso começa-se um movimento de expansão, de conhecimento da natureza, de busca por riquezas. Todas essas coisas vão acontecendo junto. Os humanoides eles vão conhecendo a natureza, eles vão se conectando com ela, ao mesmo tempo em que eles vão buscando riquezas, eles vão se conectando com conhecimento, eles vão se conectando com a magia. A humanidade em si ela começa a evoluir muito por causa dessa paz. É uma paz próspera em que esses povos que há muito guerrearam já não entram mais em conflito, eles estão cada um no seu canto e todos estão conhecendo ali a sua própria porção de terra ao redor daquilo que eles conhecem. Então é um período que há a construção aí, a criação das primeiras fazendas, das criações de animais, das buscas por minérios, dos estudos da magia do continente. É um período em que há aliança com outros animais, um período em que monstruosidades começam cada vez mais a se isolar por ter medo de toda essa proteção, todo esse aparato da civilização que a humanidade constrói. Conforme isso vai acontecendo, aí outras energias entram em jogo aí no continente, e isso dá ascensão a 2 novos dragões,
que são o dragão verde, o Gurlock, e a dragoa dourada, a Maris. Estes dragões eles trazem no dragão verde a conexão aí com essa natureza, com a proteção dela, e a dourada essa busca por riquezas, a prosperidade através do conhecimento e do uso da terra em si. Então é este uso inteligente dos recursos para a humanidade prosperar e ficar nesta vibe pacífica aí no continente, né? Meio em toda essa prosperidade que a humanidade reflete e pensa. A gente tem domínio dos ares, pois dominamos os dragões. Temos domínio da terra, pois os nossos reinos estão se expandindo. Porém, não temos domínio do mar. Então começa-se um esforço intenso em explorar o mar, em dominar o mar, em parar de ter tanto medo das criaturas e das profundezas do oceano. Então arcanistas e cientistas se reúnem para construir o que viria a ser conhecido como o Novo Mundo, que adivinha, chama-se Nukturp. Um mundo de redomas subaquáticas, onde qualquer um pode ir até lá, e é um mundo baseado em conhecimento, em ciência, na exploração da magia de forma inteligente e na busca de conviver aí com o continente de forma próspera. Então formam-se essas redomas no fundo do oceano e assim concretiza-se o 7º reino do continente de Nindale, que é Nukturp. E isso acontece muito bem e de forma excepcional, excelente, por vários milênios aí. Por 3, 4, 5 mil anos a humanidade vai lentamente explorando, conhecendo, futucando e indo de um lado para outro, até que, adivinha, aqueles antigos povos que estavam isolados expandiram seus horizontes, suas fronteiras, né, seus domínios. E esses domínios começam a entrar em choque. Então um povo quer expandir para um lado, mas o outro também quer vir para cá. Claro que em alguns casos houve sim, né, um acordo de paz, mas nem todos os governantes de todos esses reinos eram tão pacíficos assim. Alguns queriam mais para si do que para os outros. E nisso começa-se mais uma era de intensos conflitos. Quando começam então esses conflitos, aí uma nova era surge, que é a 3ª era de Nindale. Então a primeira era foi aquela era da ascensão da humanidade, dos intensos conflitos, a segunda era uma era de muita paz, e a 3ª era volta a ser uma era de conflitos. Conforme Gurlock e Maris deixam de existir também, no plano material pelo menos, falaremos disso em outro vídeo, então surge aí uma nova dragoa anciã, que é a Kalis, a dragoa vermelha, a dragoa da proteção. E nessa proteção que ela traz, né, essa proteção é um pouco exacerbada pela humanidade, conforme eles usam a proteção para o conflito. Eles não estão apenas pensando na sua proteção, né, mas a proteção deles está em risco. Então eles têm que atacar o agressor que está invadindo a proteção deles. As famílias que estavam protegidas em seus castelos começam a ser alvo, né, de outros exércitos. E aí? Esse sentimento fica acalorado aí na pele de todos. E então essa guerra continental se inicia aos poucos, aqui e ali, de um lado para o outro. Isso vai acontecendo em pequenos conflitos, depois em maiores, aí alguns períodos de paz, mas a guerra novamente. E isso insiste ao longo de milênios, em que a humanidade não consegue encontrar uma paz. Conforme isso vai acontecendo, surgem-se 3 grandes exércitos continentais. A Aliança Protetora, a Aliança Expansionista e a Aliança dos Monstros, pois cada vez mais monstros começam a surgir no continente. Nesse intenso conflito volta a acontecer muitos dos desastres naturais. Vulcões voltam a entrar em erupção, maremotos voltam a acontecer, terremotos também surgem novamente. Todos esses cataclismas vão acontecendo simultaneamente com esses 3 exércitos guerreando. É um período de intensa destruição. E conforme essa destruição vai se expandindo para todos os lados, existe um momento aí na história da 3ª Era que marca o fim dela, conhecida como a Grande Fúria de Nindale, em que os países simplesmente se dividem. Aquele continente que era inteiro unido por terra, apenas com uma ilha no meio, ele é brutalmente dividido. Terremotos, maremotos, vulcões, todos esses eventos eles surgem quase que simultaneamente e começam a afastar os países. Os mares, os céus, as terras ficam amaldiçoados. Não é mais possível passar por ali sem receber um raio, sem ser atacado por uma criatura, sem ser dilacerado pela névoa que começa a separar tudo isso. E assim inicia-se a 4ª Era de Nindale, uma era em que cada país está extremamente isolado um do outro. E no começo todo mundo trata isso de uma forma extremamente deprimente. Tem pessoas que ficaram separadas de tudo que elas conheciam. Afinal, elas estavam em guerra, né, em outro país. Tem famílias que sabiam que nunca mais iam ver aí os outros membros dela. E naqueles primeiros anos da 4ª Era, as primeiras décadas, os primeiros séculos, isso foi tratado com muita tristeza.
pois ninguém sabia como reverter esse quadro, e eles sabiam como era o continente antes. Isso fica presente por tanto tempo, essa divisão, que, eventualmente, a grande Nindale, toda unida, vira apenas uma lenda. Ninguém mais continua acreditando que uma vez existe o continente. Cada país começa a desenvolver o seu mito fundador de o que aconteceu e por que eles estão sozinhos no mundo. E os países vão ficando cada vez mais isolados. E aí, a história do livro que a gente vai publicar se passa na Quarta Era, e ela trata sobre essa perspectiva de como as pessoas entendiam isso. Será que realmente existe um continente ou não? Porém, se você está no nosso Discord, se você está jogando na nossa guilda de Nindale, você sabe que a guilda se passa na Quinta Era. E o que é a Quinta Era? A Quinta Era é um cenário alternativo em que, por algum motivo, os países se uniram novamente. Essa maldição ela cessou e agora os países eles se relacionam novamente. Conforme isso acontece, a magia retorna ao continente, então é um período de extrema alta fantasia. Então a gente usa ali no sistema do D&D Quinta Edição para lidar com como seria um mundo assim, porém a história oficial ela vai apenas até a Quarta Era. A partir da Quarta Era, a história ela continua apenas através deste livro, que afinal se eu contar aqui o que acontece, né, vai ser um puta spoiler do livro, né? Então, vamos lá, se você não está ainda no nosso Discord, se você ficou com vontade de jogar na guilda de Nindale, o link está aqui embaixo, então é só clicar aqui que você vai participar da nossa comunidade e vai ser muito legal ter você jogando com a gente. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que você tiver sobre essa história, sobre alguma coisa que você queira saber de Nindale, que vai ser um enorme prazer responder aí o seu questionamento e te contar um pouco mais sobre esse continente. Muito grato para você que está aqui, ficou aqui assistir esse vídeo, espero que você tenha gostado e até a próxima.